Pô, galera, como é um curso semi-extensivo, seria natural eu pegar e vomitar em cima de ti as equações e falar, ó, é assim, e acabou. Mas eu me sinto mal fazendo isso. Eu gostaria de mostrar para vocês o porquê que as coisas são do jeito que são. Isso, se tu me acompanhar no raciocínio, vai te ajudar a entender sem ter que decorar, aumentando a chance de tu acessar essa informação outrora. Associação de resistores. Pô, cara, a gente chama de uma associação em série quando a gente pega um fio, conecta ele num resistor, que é esse indivíduo aqui, pega o outro polo desse resistor, conecta no fio e conecta em outro resistor, e em outro resistor, e em outro resistor, e assim sucessivamente. Gente, quando a gente fala de fio elétrico e resistor, as pessoas têm dificuldade de lembrar que tem elétrons passeando por dentro do fio. Mas as pessoas costumeiramente já brincaram com mangueira de água. Então, se eu tivesse uma mangueira de água aqui, aí aqui a mangueira está dobradinha, aí a mangueira retinha, a mangueira dobradinha. Como a água sofre para passar nessa parte dobradinha? Resiste à passagem de água. Eu queria que tu entendesse, cara, que se aqui passa 2 litros por segundo e não tem furo nenhum na mangueira e a mangueira já está cheia de água, aqui tem que sair 2 litros por segundo. Simples assim. E aqui passa quanto? 2 litros por segundo. E ali naquela dobrinha? 2 litros por segundo. E ali? 2 litros por segundo. É palpável. Não é algo do além, é algo palpável. Portanto, como a corrente elétrica se equipara à água fluindo num cano, o que nós podemos falar desses vários resistores em série? A corrente que passa num, passa nos outros. Associação em série. A corrente é a mesma. Mesma corrente. Vamos resumir. I igual I1 igual a I2, igual a I3, igual a I4, igual a blá blá blá. Eu quero dar um jeito de transformar essa associação de resistores num único maldito resistor, que nós chamaremos de resistor equivalente. Claro que já que esse resistor equivalente representa essa série de resistores, vai passar uma corrente elétrica por ele que é idêntica à corrente que passa em cada um deles. Porém, se em laboratório nós pegamos um aparelho que mede volts, o voltímetro, se nós medirmos quantos volts tem daqui para cá em cima do resistor 1, vai dar um valor, V1. Se eu medir quantos volts tem daqui para cá, vai dar um valor, V2. Daqui para cá vai dar um valor, V3. Daqui para cá vai dar um valor, V4. Se eu pego o voltímetro, conecto ele aqui e aí, vai dar um valor, adivinha, igual a quanto, meu querido? Sim, V1 mais V2 mais V3 mais V4. Poxa, uma coisa fundamental em eletricidade, tu entender que se eu pego a DDP, a tensão elétrica aplicada em cada resistor que está em série, e depois meço a tensão elétrica total, a tensão elétrica total é sempre a soma dessas tensões, V1 mais V2 mais V3 mais V4, só porque está em série, cara. Essa regra só serve em série. Quer dizer que se esse resistor equivalente está simulando esses outros vários, a tensão elétrica sobre ele, que é o V equivalente, tem que ser aquela soma. O V equivalente tem que ser o V1 mais o V2 mais o V3 mais o V4 mais blá blá blá, caso existam mais resistores. Nós vimos no nosso começo da discussão de eletricidade, de eletrodinâmica, que resistência elétrica é U sobre I, que eu já estou usando V de retardado mental. Está dividindo, passa multiplicando. Quer dizer que o U ou o V, tanto faz, tem livro que usa um, tem livro que usa o outro, né? Eu poderia dizer que o V equivalente é o R equivalente vezes o I equivalente. Que o V1 é R1 vezes I1. Que o V2 é R2 vezes I2 e assim por diante. Mas o que nós vimos sobre o I? Eles não são todos iguais? Quer dizer que se eu dividir ambos os lados da equação por I, o I some.
E é só por isso que a soma dos resistores define o valor do resistor equivalente. Associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Como é que acha o resistor equivalente? Soma as resistências de cada resistor. Apelido dessa associação, importante tu entender, associação divisora de corrente, de tensão. Divisora de tensão. Por que a associação em série é chamada de divisora de tensão? Porque o V total, o U total, foi dividido, uma parte para cada resistor. Ah, entendi, professor, foi dividido igualmente. Não disse isso. Eu não disse que foi dividido igualmente, eu disse que foi dividido. Esse pode ter, se for 100 volts, esse pode ter ficado com 99 e os outros com o restinho, sem problema nenhum. Se eles fossem todos iguais, eu concordo. 100 volts, 4 resistores iguais, 25, 25, 25, 25 volts. Nesse caso, sim. Cuidado, hein? Associação em série. A corrente elétrica é a mesma. Achar o resistor equivalente é bem fácil, é só somar os resistores. Não se esqueça que na associação em série a tensão elétrica fica dividida, um pouco em cima de cada resistor. A outra associação que nós estudamos é a associação em paralelo. Vamos ver o que caracteriza uma associação em paralelo. Associação em paralelo, pessoal, eu vou ter que pegar os resistores R1, R2, R3, blá blá blá, e para que eles fiquem conectados em paralelo, eu vou ter que pegar as saídas deles, passar um fiozinho conectando, e as outras saídas também têm que estar conectadas. Se isso acontecer, é uma ligação em paralelo. Por que é marcante essa ligação? Porque se eu pego o fio aqui e coloco esses fios numa tomada, numa fonte de tensão, com um certo U, uma certa tensão em volts, todos esses caras receberão a mesma tensão. Então, o que é marcante na associação em paralelo é que os resistores têm a mesma tensão. Não é mais a mesma corrente, é a mesma tensão. O U sobre o resistor 1 é igual ao U sobre o resistor 2, que é igual. O objetivo de estudar a associação de resistores é conseguir transformar esses vários resistores em paralelo em um único resistor que faça o papel de todos, chamado resistor equivalente. Aí vocês têm que pensar comigo. Essa fonte de tensão, a bateria, por exemplo, está levando uma certa corrente I para a associação de resistores. Essa corrente I, uma parcela dela passa pelo resistor 1, que eu vou chamar de I1. Uma parcela dela passa pelo resistor 2, que eu vou chamar de I2, e assim por diante. Depois que essas correntes se unem de novo nesse fio que conecta a saída dos resistores, vai voltar a ser a corrente original I. Como a gente não vê corrente elétrica no nosso dia a dia, isso pode falhar no nosso cérebro. Vamos pensar em litros d'água. 10 litros de água por segundo entrando nesse cano. Não tem vazamento. Quanto é que sai aqui? 10 litros por segundo. Aqui tem 5 litros por segundo. Aqui tem 3 litros por segundo. Quanto que tem que passar nesse caninho aqui? 2, né? Para poder fechar os 10 litros por segundo. Putz, como água é palpável e fica óbvio, né? O que eu estou te dizendo, na verdade, meus amigos, é que o I que vai passar pelo resistor equivalente, o I equivalente, é aquele I total ali, ó. Então eu estou te afirmando que o I equivalente é o I1 mais o I2 mais o I3. O que eu estou usando é a conservação da corrente elétrica. O que futuramente no curso nós chamaremos de lei dos nós de Kirchhoff. Sei lá a pronúncia. Lei dos nós. Nós vimos da definição de resistência elétrica lá nas primeiras aulinhas que eu posso isolar o I nessa fórmula, né? É U sobre R. Quer dizer que eu posso dizer que o I equivalente é o U equivalente dividido pelo R equivalente. O I1, U1 sobre R1. O I2, U2
sobre R2 e assim por diante. Porém, nós acabamos de definir que na associação em paralelo o U é igual para todos. Portanto, eu posso pegar esta bela equação e dividir ambos os lados por U. E ao fazer isso, os U's somem e fica 1 sobre o resistor equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, blá blá blá, blá blá blá. Que é a famosa fórmula da associação em paralelo. Se o cara manja de fração, ele não chia. Ele tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e toca a vida para frente. Se o cara não manja de fração, vai penar. E aí nós vamos falar de outros macetes que talvez drible essa tua dificuldade. Não estou querendo tampar o sol com a peneira. Tem que aprender fração. Né? Não saber fração é um problema grave que vai te dar dor de cabeça, não só na matemática, na física, na química, entre outros. Mas vamos ver, vamos dar uma olhadinha na associação em paralelo de alguns casos especiais que podem nos ajudar. Por exemplo, né, imaginem vocês que numa associação em série, todos os resistores são iguais. Em vez de ficar somando 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu posso contar quantos resistores tem e aplicar a seguinte ideia, né? O resistor equivalente é N vezes o R. N é o número de resistores e R é o valor desse resistor, que é igual. Então, tu vê, né, a fórmula clássica, original, se reduz para um caso especial de N resistores de valor R. Bem intuitiva aquela fórmula, né? Imaginem vocês, então, que eu tenho uma associação em paralelo, onde todos os resistores têm o mesmo valor. R, 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, blá blá blá. Vamos supor que são N resistores R em paralelo. 1 sobre R mais 1 sobre R dá 2 sobre R. Mais 1 sobre R dá 3 sobre R. Se forem N, vai dar quanto, meus amigos? N sobre R. Invertendo ambos os lados, se tu quiser achar o resistor equivalente de uma associação em paralelo de N resistores iguais, fica bem fácil. É só pegar o número de resistores e dividir o valor de um deles por esse número N. Não entendi, professor. Deixa eu te explicar. Se eu tivesse uma associação em série com 3 resistores de 30 ohms, para não somar 30 mais 30 mais 30, eu faço 3 vezes 30, 90. Se eu tiver uma associação em paralelo, 3 resistores de 30, para não ter que fazer a conta, 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, eu faço só 30 dividido por 3, que dá 10. Bem prático. Se fossem 10 resistores, dividiria por 10. Se fossem 1000, dividiria por 1000. Ah, professor, até parece que vai cair resistor igual, né? Vai cair. E quando não for igual, nós vamos conseguir deixar igual, usando esse mesmo macete. Um outro macete que é muito comum se passa, né, que a galera transmite, aí eu não curto muito, mas que a galera curte, então não sou eu que tenho que decidir se nós vamos usar ou não, é tu, é o seguinte: imagina que fossem só 2 resistores, o R1 e o R2, em paralelo. Tu aceita que era só fazer essa continha aqui, né? Qual é o mínimo entre R1 e R2? É R1 vezes R2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Álgebra, né? 9º ano, 8º ano. Inverte ambos os lados. Quer dizer que se eu tiver uma associação em paralelo de 2 resistores quaisquer, eu posso obter o resistor equivalente multiplicando os resistores, somando os seus valores e dividindo o produto pela soma. Então, a galera curte bastante esse macetezinho aí, ó. Quer ver um exemplo para esse macete? Não contei o apelido da associação em paralelo, né? Divisora de quê? Associação em paralelo divide o quê? Divide a tensão? Que nem associação em série? Não, né? A tensão é a mesma, né? O que foi dividido aqui para cada resistor? A corrente, né? Divisora de corrente. É o apelido dela, só para não deixar passar em branco. Voltando ao
exemplo. Imaginem vocês que tem uma associação em paralelo de um resistor de 60 com um resistor de 30. Olha como é gostoso usar essa fórmula aqui, ó. 60 vezes 30, 3 vezes 6, 18, né, gente? 1.800. 60 mais 30, 90. Divide, aí dá 20, ó. Então tu sabe que esses dois resistores é igual a um de 20. Eu não gosto desse macete porque na prática às vezes ele não é o melhor a se fazer. O que eu gosto é de usar aquele outro macete que eu te mostrei aqui, ó. Tu aceita por esse macete aqui que eu posso substituir o resistor de 30 por 2 de 60? Tu concorda que 2 resistores de 60 dá 1 de 30? É, né? 60 dividido por 2, né? Dá 30, certo? Então quer dizer que isso é exatamente igual a isso. Se eu conecto dessa maneira, eu vou ter quantos resistores de 60? E 60 dividido por 3 dá... Aí o cara nem suja a mão. Então é esse macete de pegar um resistor menor e colocar vários maiores no lugar dele, é uma técnica que, putz, resolve quase todas sem ter que sujar a mão. Quando tu ficar fera nessa técnica, se tu te der esse trabalho, tu bate o olho, pensa um pouquinho e vomita a resposta. Enquanto teu concorrente está tiro MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tu já está anos luz na frente. O macete que vale a pena, ao meu ver, é lembrar que dá para trocar um resistor pequeno por vários grandes. Desde que tu entenda, né, que 60 dividido por 2 deu 30, né, meu? Beleza, é 2 aulas seguidas a nossa? Não? Tá, beleza, mais tarde a gente se vê. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, faça o exercício, é a única coisa que pode te distanciar. Cuidado com essa calculadora satânica aí. Calculadora só para conferir depois de ter feito na munheca, hein? Valeu, galerinha!